que nesta noite a semente da palavra cairá e produzirá muito fruto para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu coloquei como tema da mensagem o que fazer no final do ano, e eu queria começar com uma pergunta: se você pudesse escolher o que fazer nesse final de ano, hoje é dia 21, então nós estamos a 10 dias de 2026, e o final do ano é um tempo em que provavelmente planejamos coisas para 2026, mas também planejamos coisas para os últimos dias do ano. Então, muito provável você tenha planejado algumas coisas para esse final de ano. Alguns planejaram, eu vou viajar final do ano, eu vou para a casa de familiares, eu vou assistir os fogos, eu vou ficar na minha própria casa. Mas se não houvesse restrição, o que você faria? Eu fui lá no Google e eu fiz uma pergunta, poderia ter sido na inteligência artificial também. Qual é a maior preferência das pessoas no final do ano? O que as pessoas mais gostariam de fazer no final do ano? E a resposta que houve, a resposta é baseada, num gosto e na pesquisa que muitas pessoas fazem. A resposta é que a maioria das pessoas gostaria de passar o final de ano assistindo a queima de fogos numa praia com roupas coloridas. Essa é o desejo da maioria. Não é o meu desejo, não sei se é o seu. Não diga não, porque muitos irmãos gostariam disso, porque está lá que é a maioria, então aqui tem uma maioria que gostaria, mas tudo bem, não vamos falar disso agora. Mas alguns talvez dissessem: eu gostaria de passar a virada do ano assistindo a queima de fogos em Nova York. Olha que coisa chique. Alguém gostaria? Alguém gostaria. Ou alguns gostariam, de dizer: olha, eu gostaria de virar o ano com uma pessoa que eu perdi há um ano atrás, há 2 anos atrás. Como eu gostaria de estar com essa pessoa agora e não a tenho mais. Alguns poderiam dizer: olha, eu quero passar aí a virada do ano, ou passar o Natal quietinho, na minha casa, sossegado, sem agitação. Ou se eu pudesse ir para uma cidade distante, interior, e ficaria lá reservado. Alguns então diriam: olha, eu quero passar a virada do ano na praia, usando algum tipo de roupa que possa atrair algum tipo de sorte. Esse é o objetivo de muitas pessoas. Mas a pergunta que nós queremos fazer hoje é: nós como filhos e filhas de Deus, quantos filhos e filhas de Deus aqui? Diga aleluia, diga glória a Deus. Nós como filhos e filhas de Deus, o que nós deveríamos fazer no final de um ano? Como nós deveríamos terminar um ano? Então 2025 termina daqui a 10 dias. Como eu deveria terminar esse ano? Qual é, biblicamente, ou de acordo com aquilo que está mais alinhado ao coração de Deus, eu deveria agir? Então eu orei e meditei em algumas coisas na palavra importantes. Eu queria compartilhar com você como orientações, como quem sabe conselhos, como uma inspiração para que você possa terminar bem 2025 e começar 2026 muito melhor, em nome de Jesus. Porque com Deus as coisas tendem sempre a melhorar. Quem crê nisso, irmãos? Amém? Não sei como foi esse ano para você, mas a Bíblia diz que o final das coisas é sempre melhor que o começo. Então, embora só tenhamos 10 dias, e alguns talvez digam: não tem mais o que acontecer, Deus é um Deus dos últimos minutos, das últimas horas, dos últimos segundos. Não acredite que já está tudo encerrado. Não acredite que não há mais o que Deus fazer. Você vai diminuir o tamanho de Deus, você vai diminuir o poder de Deus. Então eu quero falar de 4 orientações para nós encerrarmos esse ciclo chamado 2025 e começarmos um novo ciclo 2026. Você sabe que para Deus é importante datas, tempos, épocas, ciclos. Isso tem valor para Deus.
Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele vai estabelecendo épocas, Deus vai estabelecendo datas, festividades. Não é algo humano isso, simplesmente isso é coisa de homens, virada de ano, passagem de ano, isso é coisa de calendário. Sim, as pessoas se organizam assim, mas para Deus isso é muito importante também. Então, em primeiro lugar, nós devemos terminar o ano com gratidão. Diga gratidão. Quantos são gratos por 2025? Precisamos exercitar a gratidão. A Bíblia nos exorta a uma vida grata. E essa gratidão, ela não pode ficar apenas em palavras, ela não pode ficar apenas em pensamentos. A gratidão, ela precisa se expressar em ações e atitudes. Até mesmo porque gratidão sem ação não tem valor algum. Se eu sou muito grato a alguém que me fez bem, que me ajudou, que cooperou comigo, mas eu não expresso essa gratidão, a pessoa mal sabe disso. Então provavelmente a pessoa não sabe que eu sou grato a ela. Então como é que eu expresso a gratidão? Eu expresso dizendo muito obrigado, eu expresso dando um abraço, eu expresso dando um presente, eu posso expressar dando uma oferta, eu posso expressar com elogio. Então gratidão precisa ser expressada. E o Salmo 103, versículo 1 e 2, vamos abrir juntos lá, vai projetar aqui também. Salmo 103, 1 diz assim: bendize, ó minha alma. O que é bendizer? Diga, falar bem. Diga para quem está ao seu lado, fale bem. Fale bem de quem? Aqui o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então a minha alma, o meu ser interior, ele precisa falar bem, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, tudo que há em mim o que? É a triunidade do homem, é a composição do homem. A Bíblia diz que Deus nos fez espírito, alma e corpo. Então tudo que é em mim precisa agradecer a Deus. Então eu agradeço a Deus com a minha voz, eu agradeço a Deus com o meu louvor, eu agradeço a Deus ofertando, eu agradeço a Deus contando o meu testemunho. Então tudo que é em mim eu vou usar para agradecer a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Agora veja, aqui é o salmista falando com ele mesmo. Então o salmista está falando consigo. Agora ele vai dizer: e não te esqueças. Diga, não te esqueças. É impressionante como nós esquecemos rapidamente das coisas. Às vezes oramos muito para Deus nos dar algo, pedimos muito para Deus salvar alguém na nossa casa, para Deus nos dar um bem. Oramos por um emprego, oramos por uma promoção, oramos para pagar as dívidas, oramos por uma cura, e aquilo chega para nós. E nós ficamos felizes e empolgados um dia, 2 dias, mas depois nós esquecemos. É que nem criança quando ganha brinquedo. Você já viu criança que ganha brinquedo? Como é que a criança ganha o brinquedo? Os olhos brilham, ela fica eufórica, alegre, mas depois de 3, 4 dias o brinquedo fica o quê? Gelado. Esquece rapidamente, é uma coisa momentânea. Então o salmista está dizendo aqui: olha, você precisa lembrar o que Deus fez na sua vida. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Essa palavra benefício é a palavra bondade, generosidade. Então como durante um ano Deus foi generoso para com você, como durante um ano Deus te beneficiou, quantos livramentos você viu e outros que você não viu, quantas intervenções de Deus na sua vida, quantas orações que você fez e foram respondidas. Talvez esse foi o ano da sua salvação. Não há maior benefício do que esse. Talvez esse foi o ano do seu batismo. Não há maior benefício do que esse. Talvez foi esse o ano da multiplicação da sua célula. Não há benefício maior do que esse. Talvez esse foi o ano que você conseguiu a sua casa própria, você conseguiu um novo emprego, você conseguiu o seu carro, você conseguiu casar. Não sei qual foi o benefício, mas em 365 dias, certamente
houve um benefício do Senhor na sua vida. E o salmista diz que é importante nós termos momentos para lembrar. Temos momentos em que nós vamos trazer à lembrança os nossos benefícios. Certamente você recebeu aí alguns domingos atrás, e se não recebeu, pode receber hoje. Você recebeu esse envelope, que é o envelope da oferta de primícias. Mas aqui dentro tem uma cartinha. E essa cartinha, ela precisa ser entregue, porque ela é a expressão da sua gratidão. Tanto que o nome dela é Minha Gratidão a Deus. Então gostaria que domingo que vem você trouxesse ela preenchida, porque aqui você vai listar pelo menos 5 benefícios do Senhor na sua vida. O que Deus moveu, o que Deus fez. Não seja alguém que esquece, não seja alguém de memória curta. Lembre, medite nos benefícios de Deus. Nós não podemos permitir que o final de ano seja um tempo de frustração, seja um tempo de insatisfação. Nós temos que terminar o ano com gratidão nos nossos corações. Então não permita, tudo que você queria aconteceu? Provavelmente não, mas muitas coisas aconteceram. Então eu dei uma olhada, até antes do culto, eu estava ali na minha sala, e eu dei uma olhada no meu envelope de primícias do ano passado, né? E tinha 10 alvos para serem colocados, e eu coloquei 9 alvos, e eu olhei aqui, nem todos se cumpriram, mas 50% se cumpriu, glória a Deus. Então eu tenho duas possibilidades: ou eu ficar frustrado porque 50% dos meus alvos não se cumpriram, ou eu celebrar porque 50% dos meus alvos se cumpriram. A escolha é minha, quem vai tomar essa decisão é eu. Eu vou terminar 2025 insatisfeito porque algumas coisas não se cumpriram, ou eu vou decidir, não, eu vou celebrar o Senhor. Eu já decidi, eu vou terminar o ano alegre, feliz, lembrando os benefícios do Senhor. E você precisa fazer a mesma coisa. Quem vai fazer isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, primeira coisa, terminar o ano com gratidão ao Senhor. Em segundo lugar, você precisa terminar o ano abraçando a palavra profética com fé, crendo além das circunstâncias. Então vou repetir, você precisa terminar o ano abraçando a palavra profética. O que é isto, pastor? Todos os anos nós temos uma palavra para aquele ano. Então ano passado foi o ano o ano das portas abertas. Este ano, o ano da restituição. 2026, coloca lá, volta lá na tela principal. 2026, o ano da multiplicação. Então isso aqui não é um slogan, não é uma coisa inventada, criada. O tema do ano é gerado debaixo de oração. A Bíblia diz: creia no Senhor e creia nos seus profetas para que você prospere. Então quando nós trazemos uma palavra para um ano, você precisa entender, quem trouxe isso foi um servo de Deus, um homem de Deus, um profeta do Senhor, e está sendo liberado como instrumento de Deus. Esse homem de Deus está sendo uma ferramenta, um instrumento para liberar essa palavra para o meu novo ano. O que eu vou fazer com essa palavra? Eu posso rejeitá-la, ou eu posso abraçá-la. Eu preciso abraçar a palavra, crer, abraçar, falar: 2026 é o ano da multiplicação. Eu vou viver multiplicação na minha vida. Eu vou viver multiplicação das minhas finanças. Eu vou viver multiplicação de alegria no meu casamento. Eu vou viver multiplicação da minha saúde. Eu vou viver multiplicação de crescimento de vidas na minha igreja. Eu vou ver minha célula que eu sou membro lá multiplicar. Eu vou ver minha célula que eu sou líder multiplicar. Eu vou ver o meu negócio multiplicar. Mais clientes, mais renda. Eu preciso abraçar a palavra. E abraçar com alegria. Amém, queridos? Quanta restituição não houve este ano? Certamente muitas. É que talvez você não tenha notado.
Mas se você fazer o que o salmista disse há pouco, lembrar-se, não esquecer, você vai louvar o Senhor. Então talvez houve restituição na sua casa, restituição na sua saúde. Nós vimos muita restituição aqui na igreja, se manifestando como igreja, como Manaim. Deus fez muitas coisas esse ano. Foi um ano, sabe, poderoso para nós, está sendo ainda. Mas você precisa abraçar. O que é abraçar? É tomar essa palavra para você. É crer, o ano da multiplicação é para mim, o ano da multiplicação é para minha casa, o ano da multiplicação é para minha família, o ano da multiplicação é para o meu ministério. Por quê? Porque é Deus quem está dizendo, e se Deus fala, Deus cumpre, se Deus fala, Deus faz. Deus não volta atrás naquilo que Ele disse, Deus não volta atrás naquilo que Ele falou. Então todas as vezes que nós recebemos uma palavra, nós podemos ignorá-la ou abraçá-la. Aí eu abraço a palavra da multiplicação, e eu preciso colocar essa palavra, eu preciso introjetar essa palavra onde? No meu coração e na minha mente. Diga, no coração e na mente. Então você precisa receber essa palavra. E agora então, entendendo que 2026 é o ano da multiplicação, você vai agir, você vai viver, você vai se mover debaixo desta mensagem, debaixo desta palavra. Você vai guardar isso no seu coração. A multiplicação aconteceu, 1 Reis capítulo 17, verso número 9. Eu quero ler aqui com você a história de uma multiplicação na casa de uma mulher viúva, e você vai ver que ela abraçou a palavra, não olhou para os sentimentos, não olhou para as circunstâncias, ela recebeu a palavra de Deus e se cumpriu na vida dela. Diz assim: dispõe-te, é Deus falando com Elias, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então rapidamente, só para você entender o contexto, Elias estava fugindo, escondido de Jezabel e de Acabe, porque ele liberou lá uma palavra de que não haveria chuva durante um tempo sobre Israel, porque a nação havia se desviado de Deus. E realmente o céu fechou, não caiu uma gota de água durante mais de 3 anos. E o Acabe, junto com a sua esposa, ficaram irados e decidiram que eles iam matar Elias. E Elias teve que fugir. Ele ficou um período num lugar chamado Querite, e ali Deus cuidou dele. Ele bebia das fontes do Querite, e a Bíblia diz que todo dia, de manhã e à noite, Deus enviava um corvo com um pedaço de carne e pão na boca para alimentar o profeta. Mas um dia o profeta acordou e não havia mais água lá no ribeiro de Querite. E Deus falou com ele: vai para um lugar chamado Sarepta. Ali eu dei ordem, tem uma viúva que vai cuidar de você, vai te sustentar. Você vai ser provido por mim ali em Sarepta. E ele foi. Versículo 10 diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Então, como Deus disse, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Então estava com sede, havia viajado dias, horas, quilômetros. Versículo 11, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, são 2 medidas, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Você conhece já essa história, já falamos dela há muito tempo aqui. Mas o principal é o que vai vir agora no verso 13. Elias lhe disse, diga, Elias disse a ela. Aqui Elias disse, e Elias era o profeta. Elias tinha uma palavra de Deus, e Elias, ele não só disse, Elias profetizou. Saiu da boca de Elias uma palavra inspirada, saiu da boca de Elias a palavra de Deus. E o que Elias disse àquela mulher
faz o que você disse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Mas lembra que ela disse que não tinha nem para ela e para o filho, que eles iam comer e morrer. Aí Elias falou, faz isso mesmo, prepara o bolo, mas primeiro traz para mim. Que a gente poderia falar de muitas coisas, inclusive das nossas primícias, mas o tema não é esse. Então ela creu na palavra, só que quando ela creu, havia uma circunstância. Qual era a circunstância? A fome estava ali. Nós pensamos, irmãos, que para que Deus opere, tudo precisa estar redondinho, tudo precisa estar ajustado, tudo precisa estar funcionando perfeitamente. Não, Deus não depende das circunstâncias para agir. Na verdade, Deus gosta de agir no meio do caos. Deus faz ordem no meio do caos. Deus faz um milagre quando as coisas estão desarranjadas, bagunçadas, desajustadas. Aí Elias disse, o que ela poderia fazer? Rejeitar a palavra. Você é louco, cara? Como é que eu vou trazer comida para vocês? Quer que meu filho morra de fome? Isso que você está pedindo é um absurdo. Você está pedindo comida quando a gente não tem nem para nós. Ela rejeitaria a palavra, mas ela poderia abraçar aquela palavra. E que palavra foi esta? Próximo versículo, porque assim diz o Senhor. Quem foi que disse? O Senhor. Deus disse, usou o profeta, todos nós podemos profetizar, amém, amados? Mas Deus usa pessoas na igreja, Deus usa pastores, Deus usa líderes, Deus usa pessoas com ministério profético para trazer uma palavra ao nosso coração. E nós precisamos estar atentos a isso, aquilo que Deus fala através das pessoas que Ele levantou para ser uma bênção na nossa vida. E ali Elias foi colocado ali em Sarepta para ser uma bênção na vida daquela casa, daquela viúva e do seu filho. Assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então haveria uma multiplicação, porque ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias disse, vai, faz o que você disse, mas primeiro faz para mim. Por quê? Porque Deus vai multiplicar. Vai ter farinha aí até o último dia de seca, vai ter azeite até o último dia de seca. Ela recebeu essa palavra. Verso 15, vamos ver o que ela fez. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Aqui é uma chave espiritual poderosa. Ela fez segundo a palavra. Quantas mensagens nós ouvimos durante o ano? Quantos domingos nós estamos no culto? Então, se você vem todo domingo ao culto, você ouve aí quase 50 pregações durante o ano. Quantas pregações você ouve e pratica? Quantas palavras proféticas em 50 cultos são liberadas sobre a sua vida, e você sai por essa porta e diz, eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso, eu vou andar em cima dessa palavra, eu vou obedecer essa palavra. 10%, 20, 30, 50%, a verdade, irmãos, é que nós ouvimos, mas não aplicamos, não praticamos, não abraçamos, esquecemos. Chega terça-feira lá na célula, vamos compartilhar a palavra. Mas que palavra? Palavra de domingo, qual o tema? Não sei. Mas você não estava lá? Estava, mas não sei o que o pastor pregou. Onde você está? Você está aí, irmão? Pergunta se a pessoa ao seu lado está aí. Pergunta para ela qual o tema da palavra. Não pergunta mais, deixa. Não vamos constranger ninguém. Por quê? Porque precisa abraçar, precisa dizer isso. Abraçar contrário aos seus sentimentos. Porque você acha que ela queria fazer isso ou não queria? Quais eram os sentimentos dela? Vou comer eu e meu filho, esse cara chegou aqui, eu nem sei quem é. Pensa, quando chega uma pessoa lá na casa dela, que ela não sabe quem é. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Elias não era um cara famoso. Lá naquele lugar, ele era uma pessoa desconhecida.
Mas ela viu nele a autoridade, ela viu nele a unção de Deus, ela viu lá nele o poder de Deus, amém? Ela falou, não, eu vou seguir essa orientação, eu vou obedecer o que esse homem está dizendo, ainda que não seja a minha vontade. Nós pensamos muitas vezes que o oposto da fé é a dúvida, é a incredulidade. De certa maneira sim, escute, mas o oposto da fé é o sentimento. Paulo ele diz que nós não devemos viver por sentimento, nós não devemos viver pelo que nós vemos ou sentimos, nós precisamos viver pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza de que aquilo que Deus disse, Ele já fez. Quem tem fé, tem agora. Quem tem fé, tem hoje. Então hoje, em fé, eu já tenho um 2026 de multiplicação. Eu já tenho, já está determinado, já está destinado. Vai ser 2026 em fé, já é o ano da multiplicação. Mas você pode entrar em 2026 pensando, será? Não tenho nem emprego, estou endividado. Olha as circunstâncias, olha o que está acontecendo na minha casa. Olha o que está acontecendo no meu trabalho, olha lá quantas pessoas tem na minha célula, como o ano da multiplicação. Aí você está andando por circunstâncias, você está andando por sentimentos. Ela fez, e a Bíblia diz que ela comeu, o filho dela comeu, o profeta comeu por muitos dias. Diga aleluia. Hebreus 4:2 diz assim, Hebreus 4:2, a palavra que ouviram, a segunda parte, vou ler todo o versículo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui o escritor de Hebreus está falando do que aconteceu com o povo lá no deserto, e o escritor de Hebreus está dizendo, da mesma forma que eles ouviram o evangelho, as boas novas, a mensagem, nós também ouvimos. Mas diz aí o escritor de Hebreus, que eles ouviram, e a palavra não lhes aproveitou, não teve efeito. Eles ouviram o que Deus falou, eles ouviram Deus dizer, eu vou tirar vocês do Egito, da escravidão, e vou levá-los para Canaã, vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Foi o que Deus disse, mas a Bíblia diz que isso entrou por aqui, saiu por aqui. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé. A palavra não foi acompanhada de fé. Eles ouviram, mas eles não creram. Ouvir é bom, mas você precisa ouvir e crer. Deus falou, Deus vai fazer. Deus disse, Ele vai cumprir. Mas todo mundo diz que não, a circunstância diz que não, o médico diz que não, o advogado diz que não, tal pessoa diz que não. Eu vou escolher, eu vou ficar com o que Deus diz, ou eu vou ficar com aquilo que as circunstâncias dizem? Eu vou ficar com a palavra de Deus ou com os meus sentimentos? Eu vou ficar com a palavra de Deus ou vou ficar com o diagnóstico? Eu quero ficar com a palavra de Deus. E você, esse é o seu desejo? Aleluia. Abraão também, ele recebeu a promessa de Deus, está lá em Romanos capítulo 4, e Deus disse que o faria pai de uma grande nação. Mas você sabe a história, Abraão era um idoso, casado com uma mulher estéril, mas Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou te dar filhos. E diz a Bíblia lá, Paulo dizendo aos Romanos capítulo 4, falando sobre fé, Paulo disse, olha, Abraão creu contra a esperança. Abraão não considerou o seu corpo já velho, Abraão não considerou o corpo de Sara estéril, quer dizer, ele não andou por sentimentos, ele não andou por circunstâncias, ele não andou por aquilo que via, ele creu em Deus, ele creu na palavra. Nós precisamos terminar um ano crendo, nos apropriando. A restituição não terminou, irmãos.
2025 não terminou, mas quando você for para 2026, a restituição vai continuar, mas ela vai ser acrescentada da multiplicação na sua vida. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, então primeiro, eu preciso terminar o ano com gratidão. Segundo, eu preciso terminar o ano abraçando a palavra de Deus, abraçando, dizendo, será assim, confessando, vai ser assim, vai acontecer, vai ser o ano que eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu creio, é isso, abraço essa palavra. Segundo, eu preciso terminar o ano estabelecendo alvos para o novo ano. Eu vou repetir. Você precisa terminar um ano estabelecendo alvos para um novo ano. Há um ditado que diz: atire sua flecha sem direção e não atingirá nada. Então algumas pessoas e crentes, elas têm um conceito muito equivocado. E é o que Oséias disse lá no capítulo 4, verso 6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então alguns crentes, eles dizem assim: não, eu não tenho que estabelecer nenhum alvo, porque o que vai acontecer é o que Deus quiser. É a vontade de Deus que vai se manifestar. Deus é soberano e o que Ele quiser fazer, Ele fará. Então para que eu vou estabelecer alvo? É um pensamento equivocado que te impede muito de receber a bênção de Deus. Por quê, queridos? Porque embora Deus seja soberano, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a sua capacidade de decidir o que você quer e o que você não quer. O livre-arbítrio é o seu direito de escolha. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus o que nós escolhemos. E portanto autorizando Deus a realizar isso nas nossas vidas. Por exemplo, se eu estou enfermo e eu não oro para ser curado, Deus não vai me curar. Por quê? Porque eu não estou dizendo para Ele que eu quero ser curado. Pastor, mas é óbvio que você quer ser curado. Não sei. Tem pessoas que acham que a enfermidade é uma bênção para elas. Tem pessoas que acham que a enfermidade as tornam mais humildes. Tem pessoas que acham que a enfermidade é um tratar de Deus na vida delas. Então como é que Deus vai curá-las se elas pensam assim? Então a oração é dizer para Deus: Deus, você pode fazer. Deus, eu quero que você faça, eu quero ser curado, eu quero prosperar, eu quero ser abençoado. Então oração é autorizar, por isso nós oramos. Muitas pessoas não recebem, e Tiago vai dizer isso porque elas não oram. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Por que Tiago diz isso? Porque ele queria trazer a ideia de que orar é autorizar os céus a realizar na nossa vida. Diz que a vida cristã precisa ser uma vida de oração. O crente que não ora, ele não tem bênção de Deus. O crente que não ora, ele não tem milagres de Deus, ele não tem testemunhos. Por quê? Porque Deus não sabe se pode fazer ou não fazer, se Ele quer que faça ou não faça. Da mesma forma o alvo. Quando você estabelece, que nem eu fiz aqui, muitos irmãos fizeram, o ano passado, que está um envelope de primícias do ano passado, eu coloquei aqui 9 alvos. Então, o que eu mostrei para o Senhor? Senhor, você tem liberdade de realizar isso na minha vida. Você pode realizar isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero desfrutar disso na minha vida, em nome de Jesus. Agora você, principalmente que é um filho e uma filha de Deus, você não pode viver a sua vida sem um objetivo, sem um propósito, sem um planejamento, sem um projeto. Você não pode viver a sua vida levado pelas circunstâncias, sem saber para onde você vai. Não, nós somos o povo, irmãos, que tem destino. Nós somos o povo que tem direção. Nós somos o povo que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. Nós sabemos o nosso destino eterno. Nós sabemos o nosso lugar.
Então não deixe que nenhum ensinamento religioso, nenhum ensinamento errôneo confunda a sua mente. Não espiritualize o que não deve ser espiritualizado. O alvo é você quem faz. Jó 22, versículo 27. Sabe que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, dizem os teólogos. Foi escrito até antes de Gênesis. E olha o que diz lá em Jó 22, 27. Orarás a Ele, orarás a Deus, e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Versículo 28. Se projetas alguma coisa. O que é projetar? É você fazer um projeto, é você planejar. Eu não vou entrar 2026 assim, deixando a vida me levar. O que tiver que ser, será. Não, o povo de Deus não é assim não. O povo de Deus é alinhado, o povo de Deus sabe para onde está indo. O povo de Deus sabe o que quer. Um líder de Deus sabe o que quer. Um pastor sabe o que quer. Servos e servas de Deus sabem o que quer. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Filipenses 3,13. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então o que nós devemos esquecer? Porque nós começamos a mensagem falando de lembrar. Lembra dos benefícios do Senhor. Agora Paulo está dizendo para esquecer. Espera aí, pastor, é para lembrar ou para esquecer? Então você precisa lembrar dos benefícios do Senhor, amém? E você precisa esquecer do que não deu certo, do que foi frustrante, do que foi decepcionante. Você precisa esquecer. Por quê? Porque na vida não acontecem só coisas boas. E nós precisamos estar preparados para enfrentar o dia mau quando ele chega. E precisamos estar alegres quando o dia bom chegar na nossa vida. Aleluia! Então Paulo está dizendo, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas agora eu vou avançar. Diga avançar. Diga para quem está ao seu lado, você precisa avançar. O que é avançar? Avançar é crescer, avançar é romper, avançar é multiplicar. Nós precisamos avançar para aquilo que está diante de mim. Escute, eu preciso avançar para aquilo que está diante de? Para aquilo que está diante de? Mas meu filho, como é que você vai avançar para aquilo que está diante de você, se você nem sabe o que está diante de você? Então primeiro você precisa saber o que está diante de mim. Então posso dizer algumas coisas que são para todos nós, mas há coisas suas pessoais. Então está diante de você a vida eterna, está diante de Deus, de você o reino de Deus, está diante de você reinar com Jesus como um crente vencedor. Isso nós vamos avançar para isso. Está diante de você ganhar sua família para Jesus, ganhar seu bairro para Jesus, ganhar os seus amigos para Jesus. Mas você também tem alvos pessoais, e você precisa escrevê-los. Eu não sei se chegou para você, mas essa semana eu fiz um textinho, mandei no WhatsApp, pedi para que o seu líder de célula mandasse para você um texto de Abacuque que fala sobre escrever a visão. Se você não leu, leia, está lá nos grupos de WhatsApp. E o que Deus falou para Abacuque? Escreve o que você está vendo. Então o que você vê em 2026? Você vai escrever aqui no seu envelope, você vai anotar. Eu vejo, subindo de cargo no meu trabalho. Mas irmão, não escreve coisa abrangente, escreve coisa detalhada. Os seus alvos precisam ser detalhados. Eu me vejo com saúde. Não é um alvo. Eu me vejo alegre. Não é um alvo. Você precisa detalhar. Eu quero meu marido na igreja comigo. Eu quero conhecer alguém para mim me relacionar em Jesus, que eu estou solteiro.
Eu quero entrar na faculdade no curso tal. Eu quero que a minha célula multiplique no mês tal. Eu quero subir de cargo lá na minha empresa. Eu quero começar a minha empresa. Eu quero viajar para tal lugar. Você escreve. Amém? Você tem um alvo, versículo 14. Prossigo para onde, irmãos? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora os seus alvos, eles não deveriam ser apenas alvos para o aqui e agora. Os seus alvos deveriam ser alvos para a eternidade. Por quê? Porque é isso que importa. Então tem muitas pessoas que vão estabelecer os alvos delas, elas só colocam coisas materiais. Não, quero um carro, quero uma casa, quero viajar, quero mudar de imóveis, quero promoção, quero ganhar mais dinheiro. E elas esquecem que isso acaba. Você precisa ter alvos para a eternidade. Servir a Deus, crescer no conhecimento da palavra, ter mais intimidade com Deus, orar. Mas você precisa fazer isso de uma maneira específica. Então eu quero ter mais intimidade com Deus. Como? Não, eu vou orar todo dia. Todo dia, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu vou orar. Não quero conhecer mais a Deus, então eu vou me matricular nos cursos da igreja, que as aulas começam em fevereiro. Eu quero melhorar o meu casamento, então eu vou participar dos eventos que a igreja promove para os casais. Eu quero melhorar a minha condição financeira, então não sou um dizimista, em 2026 vou ser um dizimista, um ofertante. Então você é específico. Amém? Quem está entendendo? E em último lugar, para nós terminarmos, irmãos, 4 coisas que nós deveríamos fazer no final do ano: sermos gratos, abraçarmos a palavra de Deus com fé. Amém? Estabelecemos alvos. Se você não se debruçou ainda sobre sua lista de alvos, você vai fazer isso essa semana. E em último lugar, nós precisamos oferecer ao Senhor as nossas primícias. Aleluia! Isso faz parte do seu final de ano. Oferecer ao Senhor as suas primícias. Deuteronômio 26, versículo 1 e 2. Diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Então todos os anos nós separamos as nossas primícias ao Senhor. Isso nós já fazemos há 24 anos, que é o tempo que essa igreja existe. Fazemos isso há muitos anos, não é novidade para nós, e você que está aqui conosco já faz isso há muito tempo. Mas quando nós falamos de primícias, sempre os irmãos pensam: é a questão da oferta, é a questão do dinheiro. Também é muito importante para nós essa oferta, nós contamos com ela para os nossos projetos. Mas eu gostaria, para eu poder concluir, que você entendesse as primícias também como além do seu dinheiro. Porque a palavra primícia aí no hebraico, ela significa o primeiro de tudo. Primícia no hebraico significa primeiro, o começo, o melhor, o principal. Então as primícias, elas apontam para o primeiro de tudo, não apenas da sua renda, mas também do seu tempo, da sua energia, da sua disposição, da sua vida e, por fim, do seu dinheiro. Então, quando eu acordo segunda-feira de manhã, eu vou oferecer as primícias para alguém. Pode ser para o WhatsApp, pode ser para a televisão, pode ser para o meu chefe, pode ser para a louça que ficou na pia. Ou eu posso oferecer a primícia para Deus. Eu posso dizer: Senhor, eu te agradeço por esse dia, esse primeiro dia, esses primeiros minutos da segunda-feira pertence ao Senhor, e toda essa semana será abençoada pelo Senhor. Você está oferecendo as suas primícias.
Quando você recebe o seu salário, você pode oferecer as suas primícias para o aluguel, para a poupança, para o supermercado, ou você pode oferecer as suas primícias para Deus. Quando você tira o seu dízimo e entrega ao Senhor, ali está a sua primícia. E quando, queridos, preste atenção nisso, quando nós terminamos um ano e começamos um novo ano, nós precisamos saber para quem nós vamos oferecer as nossas primícias. Então nós temos aqui na igreja, eu preciso falar para você, tem muitos irmãos novos que chegaram na igreja agora, nós temos aqui um culto que é o culto das primícias do ano, é o culto da virada. Então o que é esse culto? É o culto que você vem para agradecer a Deus pelo ano que Ele deu a você, é o culto que você vem para celebrar pelas conquistas que Deus te deu, é o culto que você vem para agradecer as bênçãos de Deus, mas é o culto que você vem também para entregar a Deus os primeiros minutos do novo ano. Porque nos primeiros minutos de 2026, você estará em oração, participando da ceia, celebrando ao Senhor e dizendo: Pai, esse ano eu consagro ao Senhor, esse ano eu entrego a Ti. Então nós entregamos os primeiros minutos para o Senhor. E Paulo vai dizer que é algo que acontece, Romanos 11:16. Rapidamente, Romanos 11:16, Paulo vai dizer: e se forem santas, a palavra santo é separado. Paulo vai dizer: se as primícias forem santas, uma parte, primícias primeiro, normalmente se for aspecto financeiro, é 10%, é uma parte da nossa renda. Se as primícias forem santas, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então aqui há um aspecto profético, preste atenção. Quando você separa uma parte do seu dia, uma parte do seu ano, uma parte do seu dinheiro e entrega a Deus, a Bíblia diz que o restante vai ser abençoado por Ele. Esse é o significado do domingo. Domingo é a primícia da semana. E você decidiu estar aqui todo domingo, glória a Deus por isso. Talvez você não saiba, mas por causa de você estar aqui domingo, toda a sua semana é abençoada pelo Senhor. Você é guardado, protegido, o Senhor te livra. Você não vê, mas o maligno quer atacar você e Deus te protege. Ele manda o anjo na sua frente, Deus te guarda, Deus abençoa o trabalho das suas mãos, Deus abençoa a sua casa. Por quê? Porque você está entregando as primícias da semana, que é o domingo. Amém, queridos? É isso que nós fazemos. Então, para a gente pensar no começo da mensagem e concluir, o que nós falamos? Como eu vou terminar o ano? Como eu vou terminar o meu ano? O que eu vou oferecer ao Senhor? Eu vou entregar as minhas primícias ao Senhor? Então nós entregamos uma oferta no culto da virada. Por quê? Porque nós queremos dar a primeira oferta no ano. Então essa oferta nós damos depois da meia-noite aqui no culto. E não é uma oferta comum, não é uma oferta de culto, é uma oferta especial, uma oferta que nós oramos, é a melhor oferta que nós podemos dar. Por quê? Porque nós cremos nessa palavra. Então vou entregar minha oferta no começo, nos primeiros minutos de 2026, e eu creio que toda a minha vida financeira será abençoada por Deus durante o ano. Haverá uma bênção de Deus, haverá uma provisão de Deus, haverá milagres de Deus. Por quê? Porque a primícia, a primeira oferta, é a base daquilo que Deus vai fazer, uma plataforma para Deus agir daí por diante. Agora, eu também decido estar no culto, porque eu quero entregar os primeiros minutos do meu ano ao Senhor. Amém, querido? Então eu acredito, e eu acho que você deveria, num culto de virada, estar na igreja. Você deveria estar com os irmãos. Pelo amém só vai ter aqui 2 ou 3 pessoas. Espero que você mude de opinião até lá. Olha só, querido, eu preciso ensinar você, então não fique ofendido comigo, mas eu preciso ensinar. Eu não posso entender como um crente deixa de estar no culto para estar numa praia.
Eu não consigo entender como um crente deixa de estar no culto para estar assistindo fogos. Você sabe que para nós ambiente é importante. Para o reino de Deus, ambiente é importante. O lugar que você está é importante. Você precisa estar em lugares onde o Espírito de Deus flui na sua vida. E pode acreditar, lá na praia, na virada do ano, não vai ter fluir de Deus na sua vida. Não tem como. Sabe por quê? Porque o ambiente ali é um ambiente carregado de demônios. É um ambiente de drogas, é um ambiente de prostituição, é um ambiente em que as pessoas estarão unidas, sem roupa. É um ambiente em que as pessoas estarão fazendo invocações a demônios. Hoje eu fui fazer uma caminhada de oração, que às vezes eu oro em casa, às vezes para mudar um pouco eu vou orar e vou orar andando. Eu fui fazer uma caminhada de oração na praia e cheguei numa parte lá da praia, lá na ponta da praia, já tinha ali dezenas de pessoas se preparando para fazer despacho no mar. Estavam todas de branco, com muitos ornamentos e muitos despachos para fazer isso. Então nós sabemos o que acontece. Aí você vai falar, não, vou estar lá orando. Não, não vai resolver. Porque não é isso que vai mudar o que as pessoas estão fazendo. Esteja na casa de Deus. Esteja com a igreja do Senhor. Porque na igreja você vai ter a comunhão dos irmãos, mas você vai ter o fluir do Espírito Santo também. Amém? Agora, se você tem compromisso, se você viaja, eu não estou aqui para lhe condenar. Eu estou aqui para lhe ensinar. Você que pode, esteja na casa de Deus. Esteja com a igreja. Ah, mas eu quero estar com a minha família. Traz sua família. Eles não vêm, então. Quando terminar o culto, você vai lá com eles. Porque você tem o ano todo para fazer isso. Amém? Nós não devemos ser levados por superstições. Amém? Porque tem pessoas que o ano todo ela não senta com a família. Só que no dia 31 tem que ser com a família. É uma superstição. O ano todo não tem comunhão com os familiares, mas dia 31, Natal, tem que sentar todo mundo na mesa. Você faz isso o ano todo, é bênção de Deus para a sua vida. Mas nesse dia, é importante que você entenda, dia 31, eu vou estar entregando as minhas premissas ao Senhor, a minha oferta, e eu vou estar entregando também os meus primeiros minutos para o Senhor. E eu creio que eu vou viver o ano da multiplicação. Provérbios diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, então se encherão os teus celeiros, o Senhor te fartará de bens e te abençoará. Termine o ano fluindo em Deus, fluindo no Espírito Santo. Fique de pé, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos terminar o ano com sabedoria, com graça, com discernimento, com compreensão. E terminar o ano melhor do que nós começamos, ó Pai. Nós queremos terminar o ano com gratidão. Levante suas mãos e agradeça a Deus pelo dia de hoje. Já agradeça a Deus pelo ano que Ele deu a você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos terminar o ano com fé. Eu oro para que o Senhor renove a fé desses irmãos. Renove a fé dessas irmãs que estão aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, renova o coração deles. Renova, Senhor, o coração delas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, eu também oro para que nós possamos ter inspiração para estabelecermos alvos gloriosos, alvos poderosos, alvos que mostrem a nossa fé, alvos que determinem o que nós estamos dispostos para viver, Senhor. Pai, nós também oramos para que nós possamos oferecer a nossa primícia ao Senhor.
ofertar ao Senhor a nossa primícia. Pai, no nome de Jesus, a minha oração é para que o Teu Espírito possa direcionar esses irmãos em relação à oferta que eles trarão no final desse ano. Eu oro também, Pai, para que eles possam aprender a oferecer os primeiros minutos, as primeiras horas do seu dia ao Senhor, Pai. Não deixa que eles sejam levados por nenhuma superstição, não deixa que eles sejam levados por nenhum engano, Pai. Não deixa que eles sejam levados pelas coisas deste mundo, mas que eles tenham alegria e prazer de estar com o Senhor, de estar no Senhor, de permanecer no Senhor. Nós oramos